Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Imissão na posse. Hoje nós vamos falar sobre a imissão na posse, um tema muito importante e muito questionado por todos os que estão interessados em arrematar ou também que prestam assessoria em arrematação. Esse tema é muito importante e sobre ele eu destaco que a gente já tem um vídeo anteriormente produzido em que a gente trata da arrematação de imóvel ocupado. Nesse vídeo a gente desmistifica, mostra que o imóvel estar ocupado não é um problema, justamente porque a imissão na posse é um procedimento facilitado e mostramos também que essa situação pode ser utilizada de forma estratégica. Então, assista também a esse vídeo anterior para você ficar bem aprofundado neste tema. E sobre o vídeo de hoje, já deixa seu like, já compartilha para outras pessoas também terem conhecimento sobre o leilão de verdade. E entrando no nosso tema do vídeo de hoje, vamos falar sobre a imissão na posse. Então, como já falamos nos vídeos anteriores, depois de arrematado o imóvel, o arrematante precisa fazer o pagamento da arrematação, da comissão do leiloeiro, o auto de arrematação assinado pelo leiloeiro, pelo arrematante, vai para a mesa do juiz para que seja assinado e para que a arrematação surta efeitos, porque o artigo 903 do Código de Processo Civil diz que uma vez assinado o auto de arrematação pelo leiloeiro, pelo arrematante e pelo juiz, a arrematação é dada como perfeita, acabada e irretratável, ou seja, o bem imóvel arrematado é do arrematante para todos os fins de direito. E, uma vez perfectibilizada essa realidade jurídica, o arrematante precisa dar publicidade à sua propriedade por meio do registro da carta de arrematação, em breve teremos um vídeo sobre isso, e precisa também tomar a posse do imóvel. Tomar a posse do imóvel é o ato de imissão na posse. E essa situação jurídica está disposta no parágrafo 3º do artigo 903 do Código de Processo Civil. Então, ali depois de decorrido o prazo de 10 dias da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, ou depois que o juiz tenha apreciado eventual impugnação, será determinada a expedição do mandado de imissão na posse. Esse mandado de imissão na posse é um documento destinado ao oficial de justiça responsável pelas diligências desse juízo. O oficial de justiça é um servidor público que cumpre as determinações do juiz. Ele representa o juiz, ele é a figura do juiz indo até o ato para seu cumprimento. Então, como a gente já disse em outros vídeos, quem garante a posse do imóvel é o juiz, com base na lei. E quem faz a diligência para entregar a posse do imóvel ao arrematante é o oficial de justiça. E neste momento não é possível mais discussões sobre a posse do imóvel. Então não importa se quem está ocupando o imóvel é o antigo proprietário, se é um comodatário, se é alguém que tenha alugado o bem, exceção feita aos casos em que a locação seja imputável ao arrematante. Teremos vídeo específico sobre isso também mais para frente. Então, quando o oficial de justiça vai até o imóvel, ele entrega a posse do bem ao arrematante. Ele imite o arrematante na posse. O arrematante entra dentro do imóvel e passa a exercer a posse desse imóvel, por direito e de fato. Então, chegando lá nesse imóvel, se o imóvel estiver desocupado, por exemplo, o oficial de justiça pode chamar um chaveiro para fazer a abertura ali da porta, pode ser necessário um arrombamento. Então, uma vez aberto o imóvel, o oficial de justiça vai lavrar uma certidão, vai dizer tudo o que aconteceu, que chegou até o imóvel, que abriu ou que arrombou a porta do imóvel, vai descrever a situação do imóvel como estava ali e, por fim, que entregou a posse do imóvel ao arrematante. E se houver pessoas ali nesse imóvel, então o oficial de justiça vai fazer um contato com essa pessoa, vai identificar se vai dizer que está realizando uma diligência de imissão na posse e que as pessoas precisam sair do imóvel. Essas pessoas vão precisar sair desse imóvel, seja por bem, saindo por vontade própria, ou seja por meio do uso da força policial, porque se o oficial de justiça entender necessário, ele pode chamar a força policial para tirar as pessoas ali do imóvel.
E sendo o caso desses bens não serem objeto do leilão, normalmente não é. Normalmente a penhora recai sobre o imóvel é avaliado, logo os bens que estão ali de propriedade de quem está utilizando podem ser retirados. Então, nesse momento em que o oficial de justiça faz a emissão na posse, ele pode determinar que os bens móveis ali dentro sejam colocados em um caminhão e direcionados a um depósito público, por exemplo, ou podem ser levados para um outro endereço, caso a pessoa lhe deseje, ou o oficial de justiça pode também nomear o arrematante como depositário para que em um momento posterior o proprietário daqueles bens possa vir a retirar. Então, essas são as duas possíveis situações. Se o imóvel estiver desocupado, o oficial de justiça entrega a posse do imóvel ao arrematante, abrindo esse imóvel, seja com chaveiro ou por arrombamento, e se houver uma pessoa ali, o oficial de justiça por si ou utilizando-se de força policial promove a desocupação do bem e a entrega ao arrematante. E não há nenhum argumento jurídico, não há nenhuma situação que impeça a realização desses atos. As pessoas que poderiam eventualmente se opor a essa situação tiveram um momento oportuno para isso no processo, seja ali na fase da penhora ou quando tiveram conhecimento da situação jurídica ocorrida, como o ato de constrição, ou quando tiveram notícias da futura realização do leilão, porque os proprietários e os ocupantes do imóvel sempre são cientificados acerca da realização do leilão. E adicionalmente, vamos destacar aqui que apesar de existir esse procedimento na lei, essa não é a situação obrigatória de emissão na posse. O arrematante pode sim utilizar-se de uma emissão de posse amigável. O arrematante pode fazer contato por si ou por meio do seu advogado, por exemplo, por meio do seu assessor de leilões, pode fazer contato com o ocupante do imóvel. Nós já vimos diversas situações em que o arrematante entra em um acordo para conceder um prazo adicional para que a pessoa saia do imóvel. Em alguns casos, tem até arrematantes que ajudam financeiramente em uma mudança, ou outros apenas notificam a pessoa de que vai ser realizada a emissão na posse, notificação adicional à notificação oficial que é feita no processo, e colocam ali nessa comunicação seu contato, viabilizando uma forma do ocupante do imóvel conversar com ele, arrematante, e viabilizar a desocupação de forma amigável. Então, em qualquer dessas situações, o arrematante consegue a emissão de posse. Ainda que o arrematante não consiga de forma amigável, acabamos de dizer a forma judicial, a forma coercitiva de emissão na posse. Então, aqui já vai até uma dica. Se você arrematou um imóvel e deseja fazer a desocupação de forma amigável, essa é uma boa estratégia, sim, mas não faça essa estratégia de forma isolada. Enquanto isso, solicite também a emissão na posse nos autos do processo. Se por acaso você de fato conseguir a emissão amigável, você pode cancelar essa diligência. Então, se você conseguir a emissão na posse de forma amigável, você não precisará da diligência do oficial de justiça e poderá comunicar isso no processo, mas se por acaso houver uma dificuldade ou for postergada, prolongada de uma forma indesejável, você já terá andando o seu pedido de emissão na posse na via judicial e será designado um oficial de justiça para cumprir essa diligência. Então, como ficou muito claro aqui, a emissão na posse é um ato muito simples e muito rápido. Nós dissemos aqui que ela tem fundamento no parágrafo 3º do artigo 903 do Código de Processo Civil. E esse artigo diz que, decorrido o prazo de 10 dias que a gente mencionou, o juiz determinará a expedição do mandado de emissão na posse e da carta de arrematação. Então, esses dois atos acontecem em conjunto, acontecem simultaneamente. A serventia judicial fará a carta de arrematação e o mandado de emissão na posse, ou se você optar pela carta de arrematação extrajudicial, a serventia fará apenas a emissão do mandado de emissão na posse. Então, por que será que existem tantos receios em relação a essa situação? Por que será que existem tantas histórias de que pessoas demoraram anos prolongados para conseguir tomar a posse no imóvel? Isso de fato acontecia, mas é na legislação anterior. No ano de 2015, foi publicado o novo Código de Processo Civil.
uma lei federal que trata do processo judicial. E como dissemos, o parágrafo 3º do artigo 903 desse Código de Processo Civil dispõe dessa forma, que a propriedade será entregue por meio da carta de arrematação e a posse por meio do mandado de emissão na posse, ambos garantidos pelo juiz. Só que na legislação anterior, que é do Código de Processo Civil de 1973, a realidade era diferente. O juiz do processo determinava a expedição da carta de arrematação, mas o arrematante precisava diligenciar por meios próprios para tomar a posse do imóvel. Então, se o arrematante conseguisse uma emissão na posse amigável, a situação estaria encerrada. Mas se não conseguisse, aí o arrematante teria que buscar o judiciário, buscar com uma ação própria para, ao final, ter a emissão na posse. E isso, de fato, poderia demorar. Mas essa situação não é a realidade atual. Na realidade atual, a emissão na posse é garantida pelo mesmo juiz que determinou a realização do leilão no mesmo processo. Não precisa de um processo adicional, não precisa de uma ação de despejo se estiver um inquilino ali, ressalvados os casos em que o arrematante tenha que respeitar a locação, como trataremos em vídeo específico. A emissão na posse é muito rápida. Aqui na Alfa Leilões nós já vimos, em casos assim muito fora da curva, acontecer em 40 dias. Em outros casos, demora um prazo aí de 90 dias, 120 dias, varia de processo para processo, mas analisando o processo, conhecendo o leilão de verdade, você arrematante e você assessor de leilões conseguirão ter uma boa noção do tempo que será necessário para o trâmite desse procedimento, mas em qualquer caso, vocês já sabem que a emissão na posse é garantida pelo juiz que determinou a realização do leilão nos termos da lei. Então não é possível ser postergada, ser adiada indefinidamente e não são necessários expedientes adicionais do arrematante, como ações autônomas. Então concluímos aqui e agora, além de você já saber que o fato do imóvel estar ocupado não é um problema, mas ainda que isso pode ser utilizado de forma estratégica por você na sua estratégia de arrematação, agora você sabe de forma aprofundada como é feita a emissão na posse e que isso é um procedimento muito simples e garantido ao arrematante e que você não terá problemas com isso, principalmente conhecendo o leilão de verdade e fazendo a análise adequada para a sua arrematação. Então, se você gostou deste conteúdo, deixa seu like aqui, deixa uma mensagem para a gente aqui nos comentários sobre este vídeo, sobre o nosso canal, ou sugerindo uma pauta. Será um prazer produzir novos vídeos da forma que vocês desejam. E também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer este conteúdo e conhecer o leilão de verdade. E se inscreva para receber novos vídeos ativando o sininho. Até a próxima!